Olá, pessoal! Aqui é Poliana Andrade, mais uma vez. Estamos aqui para gravar um vídeo para o canal. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante na nossa vida. Limite. O que é isso de limite? Desde lá no livro de Gênesis 2:17, quando Deus coloca o homem lá no paraíso e dá ele todas as instruções de como ele deveria cuidar, né, do jardim, qual que seria o trabalho dele, ele fala assim, ó, de tudo que está aqui vocês podem usufruir, podem comer de todas as árvores, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, essa vocês não podem comer. E nós já conhecemos a história, né, que o homem desobedeceu e comeu e sofreu penalidades por causa disso. Perdeu o homem, ele ia comer do suor do seu rosto, ou seja, ele já trabalhava, mas seria penoso o trabalho, ele ia ter que arar bastante a terra, ia ter todo um serviço para que a terra produzisse, e a mulher, a questão de ter os filhos sentindo dor, né, foi essas penalidades, fora que o homem, ele acabou se afastando de Deus e perdendo vamos dizer assim, ele era eterno, ele não morreria, né, a imortalidade, aí ele acabou sendo um mortal também, ele tinha um tempo aqui nessa terra, nós ganhamos prazo de validade, eu digo assim, depois do pecado, nós ganhamos prazo de validade. Então, assim, toda vez que Deus coloca um limite, uma orientação, toda vez que a palavra de Deus fala, não faça, não é bom, siga, mude a rota, ele está nos protegendo de alguma coisa. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, ele nos deu o poder de escolha. Nós podemos escolher. Só que tem um pequeno problema. Toda vez que a gente fazer alguma coisa, toda vez que a gente semear uma atitude, a gente vai colher. Então, para que a gente acerte mais, ele deixou um manual maravilhoso que está aqui comigo hoje, que é a Bíblia. Nela tem todas as orientações para todas as nossas áreas. Vou falar alguns limites que Deus colocou aqui para nós, né? E alguns limites que são importantes para nós. Uma das coisas que eu penso assim, quais os limites que a gente enfrenta hoje? No trânsito, por exemplo, a gente tem um limite de velocidade. Tem as áreas em que, se você chegar a tal velocidade, já começa a ser um risco para você. Temos os limites também com relação ao trabalho, né? Hoje, principalmente na minha área, eu sou professora, uma coisa muito comum é a síndrome de burnout, sei lá como pronuncia direitinho, gente, professor de inglês me corrigindo aí, mas essa síndrome de excesso de trabalho, Deus, ele instituiu, né, um dia de descanso. Lá em Gênesis, ele trabalhou, né, os 6 dias e no 7º dia descansou. Ele nos ensinou que nós temos que parar para descansar. E muitas das vezes a gente está se dedicando excessivamente ao trabalho e desobedecendo essa regra. Deus fala que nós temos que descansar. Nós podemos trabalhar? Podemos e devemos. Mas temos que parar e descansar. Faz parte, é um mandamento. É o que Deus deixou, instituiu para nós. Para que isso acontece? Por que nós temos que parar e descansar? Para que nós não adoeçamos, né? Então, assim, Deus, toda vez que ele coloca um limite, é um toque dele especial para nós. Outra questão, você sabia que até para buscar conhecimento, ele colocou um limite? Lá em Eclesiastes 12:12, ele fala que não há limites, né, para conhecer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do estudo. Por quê? Quem ama estudar, eu amo estudar, gente, para que a gente não deixe subir ao coração. A gente achar que esse conhecimento humano ultrapassa ou ocupe o espaço que é do conhecimento de Deus. Deus, ele é soberano, a sua soberania é infinita, ele sabe o que é melhor para nós e o conhecimento humano não substitui as realizações e muito menos as revelações que o Espírito Santo vai dando ao nosso coração ao longo do tempo. Não devemos confiar, né? Devemos confiar mais em Deus do que a homens e do que nossos próprios projetos. Deus fala que nós fazemos planos, mas a condição, lá em Provérbios tem falando sobre isso, que a condição para resolver e a saúde e tudo o que precisa para que esses planos se concretizem, vem do Senhor. Outra questão de limite que é importante é até no nosso pensamento. Deus, ele coloca limite aos nossos pensamentos.
e a nossa visão. Nós não estamos livres aqui para ouvir ou para poder encher nossa cabeça de tudo que a gente acha que pode colocar. Ele nos alerta sobre isso. E ele fala também que a gente não deve colocar coisas más diante dos nossos olhos. Ele limita o nosso olhar também, né? Nós não devemos colocar coisas más diante dos olhos com relação aos pensamentos. Ele nos orienta a deixar ser levado cativo os nossos pensamentos ao Senhor. Que nossos pensamentos sejam cativos diante de Deus. Que o Senhor possa conduzir e nos auxiliar nessa questão do pensamento. Quantas pessoas hoje têm a síndrome do pensamento acelerado? Nós pensamos, cansamos de pensar e não conseguimos fazer aquilo que precisa ser feito. Nós nos adoecemos de tanto pensar tantas possibilidades de fazer, de resolver um problema, mas ficamos paralisados diante das situações. Então, Deus, Ele quer que nós estejamos atentos às orientações da palavra e atentos às orientações que Ele nos passa com relação ao que é para nós, para ser feito por nós ou não. Por que isso é tão importante? Por quê? Porque quando nós aprendemos que a nossa vida ela está nas mãos do Senhor e que o Senhor ele tem o melhor para nós, nós aprendemos a ver os limites colocados pelo Senhor, as orientações que Ele nos dá como um cuidado, como um amor dele para conosco e não como uma punição, o que é muito bacana. O Senhor, Ele cuida de nós. Toda vez que aparecer na sua vida, né, uma limitação, toda vez que você lê um versículo e você sentir assim que Deus está falando com você, olha, pé no freio, pare. Toda vez que você sentir isso, lembre que todos os limites, os limites que Deus colocou na palavra são proteção. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos, né? Como Paulo mesmo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Toda vez que você se sentir limitado ou corrigido pelo Senhor, ou sentir que você deve parar e não fazer aquilo, lembre que isso são o cuidado, o amor de Deus para com sua vida. E não porque Deus quer nos limitar. Até o próximo vídeo.